Esse aqui é o Xiaomi Poco C65 e no vídeo de hoje eu vou testar o desempenho dele nos principais jogos mais jogados atualmente. O Poco C65 é um celular bem baratinho e por isso ele é um celular de entrada. Teoricamente ele não foi feito para jogos, porém hoje a gente vai ver quais jogos você consegue ou não jogar nele. Mas antes eu vou falar rapidinho das configurações que ele tem. O Poco C65 de processador vem com o MediaTek Helio G85 e tem versões com 6 e 8 GB de RAM. Para um celular que tem o objetivo de ser custo-benefício mesmo, essa configuração tá excelente. O celular nunca vai travar no dia a dia usando os aplicativos e na gameplay já você vai ver. Sobre a tela, ela tem 6.7 polegadas e vem com um painel LCD IPS, o que garante uma qualidade de imagem muito boa, além de ter 90 Hz de frequência. Para quem não sabe, o normal de celulares mais baratinhos assim é vir com uma tela de 60 Hz, porém como essa aqui tem 90 Hz, ela fica mais fluida para mexer. Você sente a tela com menos delay, o que acaba ajudando também na hora da gameplay. E já que eu falei em gameplay, antes de jogar nele, eu fiz o teste do AnTuTu Benchmark, que é aquele site que ranqueia todos os celulares do mundo, e ele fez a pontuação de 270.989 pontos. Como eu já falei, o Poco C65 é um celular baratinho, o objetivo dele é ser custo-benefício, então essa pontuação tá excelente. Inclusive, pessoal, nesse teste eu vou colocar as configurações para poder rodar o jogo. Eu não vou focar na qualidade dos gráficos e sim no FPS. Então é claro que em alguns jogos eu vou ter que colocar os gráficos no mínimo para poder rodar, até porque alguns jogos são muito pesados. Mas enfim, eu tô aqui com a minha pistola térmica porque aqui no vídeo, em todos os jogos que eu jogar, eu vou medir a temperatura que o celular fica depois da gameplay. Assim a gente vai ver qual jogo exige mais do celular e eu vou ver também quanto de bateria o celular perdeu na gameplay. Ah, e para você que não sabe, a temperatura média ideal que um celular fica durante os jogos é de 37 a 43 graus. Acima disso o celular já fica superaquecido e começa a travar. Então é isso aí. O primeiro jogo que eu testei no Poco C65 foi o Asphalt 9, um jogo de corrida de carro que é um dos mais jogados atualmente. Nele eu coloquei os gráficos tudo no máximo e depois de meia hora de gameplay o celular perdeu 9% de bateria e foi de 32 para 38 graus. A temperatura ficou dentro do limite ideal e também não perdeu muita bateria, o que é muito bom. Já no desempenho, o jogo rodou liso de boa, não teve nenhum travamento e o FPS ficou sempre alto com uma média ali de 50 FPS. Se você gosta de Asphalt 9, pode baixar que vai rodar. Partindo agora para outro jogo muito jogado hoje em dia e já mudando de gênero para um Battle Royale, eu testei o Call of Duty Mobile. Nele eu não joguei o mapa todo, eu coloquei o modo time contra time, porque assim aparece inimigo de todos os lados a toda hora e exige um pouco mais do celular. Jogando por meia hora eu não senti nenhum travamento, a gameplay ficou lisa, sempre ali na faixa dos 55 FPS. Já sobre os gráficos, o próprio jogo só te permite colocar até o médio no Poco C65 e foi a configuração que eu joguei. Na meia hora de gameplay que eu joguei, o celular perdeu 9% de bateria e foi de 33 para 40 graus. Como ainda tá dentro da média, então tá de boa. Pode baixar COD Mobile que também vai rodar. Outro Battle Royale que eu testei foi o Blood Strike e nele eu já joguei o mapa todo e com os gráficos no máximo. O Blood Strike já te permite colocar os gráficos no máximo. Jogando os mesmos 30 minutos, o celular perdeu 8% de bateria e foi de 33 para 39 graus. E pessoal, jogos Battle Royale, como o mapa é grande e tem muita gente no mapa, geralmente eles são muito pesados. Porém, mesmo assim rodou de boa no Poco C65 e com o FPS sempre alto. O jogo ficou cravado no 60 e não travou em nenhum momento. Então se você gosta de jogos Battle Royale, o Blood Strike também vai rodar. Mudando agora para um jogo de futebol, eu testei o eFootball, um dos jogos de futebol mais jogados atualmente. Nele, infelizmente, não tem a opção de alterar os gráficos, em qualquer celular que você jogar vai ser os mesmos gráficos e nessas meia hora que eu joguei, o celular perdeu 5% de bateria e foi de 33 para 35 graus. eFootball não é um jogo muito pesado, então por isso o celular não perdeu muita bateria e nem aumentou demais a temperatura. A gameplay mesmo ficou lisa, não teve queda de FPS e nem travamentos e o jogo ficou sempre com uma média de 29 FPS. Para você aí que gosta de eFootball, pode baixar que roda de boa. Porém, se você já gosta do concorrente dele, eu testei também o FC Mobile. Os jogos são bem parecidos, mas a mecânica é diferente
e no FC Mobile já tem a opção de você alterar os gráficos. Porém, pessoal, no Poco C65, o próprio jogo só te permite colocar os gráficos até o médio, você não consegue colocar os gráficos no máximo. Jogando as mesmas meia hora padrão de sempre, o celular perdeu 6% de bateria e foi de 33 para 35 graus. Ele se manteve sempre abaixo da média ideal e o jogo não travou em nenhum momento, sempre com uma média de 29 FPS. Se você gosta de jogos de futebol, vai rodar de boa no Poco C65 tanto o eFootball, tanto o FC Mobile, como também o Dream League Soccer. Esse aqui é mais um jogo de futebol que eu testei e ele também rodou tranquilo sem problemas. Nele também tem a opção de alterar os gráficos, nele eu já coloquei tudo no máximo e por incrível que pareça, a média de FPS dele também ficou 29, igual aos outros dois jogos de futebol. Como jogos de futebol não são jogos muito rápidos, como o COD por exemplo, não tem por que ele rodar a mais de 30 FPS e o próprio jogo só te permite rodar a 30 FPS. Então essa média de 29 é excelente. Jogando por 30 minutos o Dream League Soccer, o celular foi de 32 para 35 graus e perdeu 5% de bateria. Esses três jogos de futebol não são muito pesados, então por isso exigiu pouco do celular e também não perdeu muita bateria. Mudando agora para outro estilo de jogo e entrando nos RPG, eu testei também o Genshin Impact, um dos jogos mais jogados atualmente e um dos mais pesados também. E aqui no Genshin Impact, pessoal, é o que eu falei no início do vídeo, para poder rodar o jogo sem travar, eu tive que colocar os gráficos tudo no mínimo. Com essa configuração o jogo conseguiu rodar sem travar e sem quedas de FPS, mesmo na hora das lutas. O jogo ficou com uma gameplay bem estável e ficou sempre ali na média dos 25 FPS. Jogando por meia hora o celular perdeu 12% de bateria e foi de 32 para 38 graus. Para quem aí gosta de Genshin Impact, vai dar sim para ter uma gameplay, porém é algo mais casual. Se você aumentar os gráficos, pode acontecer de começar a travar. Outro RPG muito legal é o Tower of Fantasy, ele é muito jogado também e é praticamente a mesma coisa do Genshin Impact. Nele eu também tive que abaixar os gráficos para poder rodar com mais estabilidade. Com essa configuração o jogo rodou de boa, sem travamentos e com uma média de 24 FPS, mesmo na hora das lutas. Jogando os mesmos 30 minutos, o celular foi de 33 para 37 graus e perdeu 10% de bateria. Aqui no Tower of Fantasy foi tudo praticamente a mesma coisa do Genshin Impact, tanto o desempenho como a bateria e a temperatura. Então eu vou falar a mesma coisa, pessoal, o jogo vai rodar, porém para você ter uma gameplay mais casual. Voltando de novo para os Battle Royales, eu testei um que eu pessoalmente gosto muito, que é o Free Fire. Free Fire não é um jogo muito pesado, mas também não é qualquer celular dessa faixa de preço que vai rodar. Jogando com os gráficos tudo no máximo, tudo no ultra, o jogo rodou de boa, sem travamentos e sem lag e sempre com uma média de 50 FPS. Na meia hora que eu joguei, o celular perdeu 8% de bateria e foi de 34 para 38 graus. O celular não perdeu muita bateria, o que é bom, e a temperatura ficou dentro da média ideal, que é dos 37 aos 43 graus, como eu já disse antes. Se você gosta de jogar o famoso fogaréu gratuito, pode baixar que vai rodar sem problema. Outro Battle Royale muito jogado também é o PUBG Mobile, e esse aqui já é um pouco mais pesado. Aqui no Poco C65, o próprio jogo só te permite colocar os gráficos até o médio e o FPS limitado em 30. Com essa configuração, colocando os gráficos tudo no máximo permitido, o jogo rodou tranquilo, sem problemas, e eu também não senti nenhuma queda de FPS, o que é muito bom. Como eu disse, o próprio jogo limita o FPS em 30 e ele rodou ali nos 29 FPS, praticamente cravado. Aqui no PUBG eu confesso que me empolguei um pouco e acabei jogando um pouco mais dos 30 minutos padrão que eu jogo. No PUBG eu joguei por 1 hora e o celular perdeu 13% de bateria e foi de 33 para 37 graus. Com 1 hora de gameplay, o celular perder só isso de bateria e manter a temperatura abaixo da média é um grande feito do Poco C65. Então, como eu já disse em todos os Battle Royales até agora, se você gosta de PUBG, pode baixar que também vai rodar. Eu testei bastante Battle Royales, porque geralmente eles são bem pesados, aí dá pra gente colocar o celular pra trabalhar de verdade. Mas mudando agora pra outro jogo de carro, eu testei aqui o Drift Max. Esse aqui não é um jogo de corrida tipo Asphalt 9, e sim um jogo de fazer drift. Você faz missões de drift pelo mapa, eu achei isso muito legal. Como o Drift Max não é um jogo muito pesado, eu coloquei os gráficos tudo no máximo possível. Com essa configuração ele rodou de boa e sempre com FPS alto,
ali no 59, praticamente cravado no 60. Jogando por meia hora, o celular perdeu 4% de bateria, praticamente nada, e foi de 32 para 34 graus. Como eu disse, Drift Max não é um jogo pesado e por isso a temperatura ficou bem baixa e também não perdeu muita bateria. E o próximo jogo que eu testei foi o Standoff 2. Ele é outro jogo de tiro, porém é um FPS, tipo CSGO. Pessoalmente, esse é o meu estilo de jogo preferido, porém no PC, né? Porque dá pra ver aí que no celular eu não joguei nada. No Standoff 2 eu coloquei os gráficos tudo no máximo e ele conseguiu rodar de boa. A média de FPS ficou sempre ali nos 58, 59 FPS. Jogando os 30 minutos padrão, o celular foi de 32 para 38 graus e perdeu 10% de bateria. Esse não é um jogo muito pesado, então por isso o desempenho nele foi excelente. Se você, assim como eu, gosta de FPS, pode baixar aí o Standoff 2 que vai rodar de boa. E mudando novamente de gênero e partindo agora para um jogo de luta, eu testei o UFC Mobile 2. Nele também, infelizmente, não tem como alterar os gráficos, mas esse aqui também não é um jogo muito pesado. A gameplay nele ficou lisa, não teve queda de FPS e a média ficou sempre nos 29, praticamente cravado. Como eu já disse antes, em jogos que não são muito rápidos, como o COD, por exemplo, rodar ali na média dos 29 FPS tá excelente, inclusive é o máximo que o jogo vai, até os 30. Jogando por meia hora, o celular perdeu 5% de bateria e, por incrível que pareça, a temperatura ficou a mesma de 35 graus. Isso aconteceu porque esse jogo é extremamente leve e não exigiu muito do celular. Enfim, pessoal, depois de todos esses testes, depois de jogar todos esses jogos, a conclusão que eu tive é que dá sim para jogar com um Poco C65. É claro que em jogos mais pesados eu precisei abaixar os gráficos para rodar, mas isso é normal, pessoal, afinal esse é um celular bem baratinho de entrada. Falando um pouquinho sobre a autonomia de bateria e a temperatura que o celular ficou durante as gameplays, em todos os jogos que eu joguei, a temperatura se manteve dentro da média, alguns até abaixo da média, o que é muito bom, e em nenhum jogo o celular perdeu muita bateria. Lembrando que o Poco C65 tem 5.000 mAh de bateria, então se o celular estiver carregado em 100%, com certeza você vai conseguir jogar por várias horas qualquer um dos jogos que eu testei no vídeo. O link de onde você pode encontrar ele com o preço atualizado e também adquirir mais informações eu vou deixar aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida ou algum jogo que você queira que eu jogue, pode comentar aí. E é isso aí, até a próxima.